Vem do exterior a informação de que Vitor Roque interessa ao Manchester United. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também sobre Maicon. O Corinthians vai ou não comprar o volante que pertence ao Shakhtar. Bora falar também sobre a realização de mais um show no São Paulo. Flamengo correndo o risco de jogar a partida do Campeonato Brasileiro sem 12 atletas. Para completar, novidades no Cruzeiro, no Atlético, lista de convocados da seleção brasileira e as chances de rebaixamento. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, só um lembrete, quem veio comigo no palpitão do Nicola dessa segunda-feira já se deu bem mais uma vez, nossa sugestão bateu, aproveitamento espetacular. E se você quiser mais dicas é só fazer parte do meu grupo do Telegram, tem link no comentário fixo ou na descrição do vídeo, você vai clicar, vai ser direcionado para o meu grupo, a partir daí basta me seguir e automaticamente você já recebe essas dicas absolutamente de graça, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Guarani oficializou a venda do volante Lucas Albuquerque, de 15 anos de idade, para o Palmeiras. Bugre liberou o jogador e vai ficar com 50% do valor de uma venda futura, imaginando que o Albuquerque vai se valorizar bastante com a camisa alviverde. Já a seleção brasileira foi convocada nessa segunda-feira. Carlo Ancelotti fez a convocação para as partidas contra Senegal e Tunísia na data FIFA agora do mês de novembro. E foram 3 grandes novidades: Vitor Roque do Palmeiras, Fabinho, ex-volante do Liverpool, atualmente no Al Ittihad, além de Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia. Relação conta com o Vitor Roque, isso com uma grande surpresa. O atacante, o centroavante do Flamengo, tem 50 jogos e 17 gols marcados pelo Verdão. Já Luciano Juba faz grande temporada com a camisa do Bahia, muita qualidade no passe. Quando perguntado sobre o tema, o Carlo Ancelotti inclusive se referiu à assistência que o Juba deu para o gol do William José na vitória do Bahia de virada por 2-1 contra o Red Bull Bragantino. Foram 7 atletas do Campeonato Brasileiro convocados: goleiro Hugo Souza do Corinthians, lateral direito Paulo Henrique do Vasco, o zagueiro e lateral Danilo do Flamengo, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro que havia falhado contra o Japão, Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, e Luciano Juba, jogador do Bahia. O Vitor Roque é o único jogador do meio para frente entre atletas que atuam no futebol brasileiro chamados por Carlo Ancelotti. Só para completar, o Ancelotti foi perguntado a respeito de Neymar, disse que conversou com o atacante do Santos e está esperando que ele comece a jogar com mais frequência para que possa ser chamado. Já foram 4 listas do Ancelotti e nenhuma delas o Neymar fez parte. Bora falar agora sobre chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Restam apenas 7 rodadas. E dá para dizer que 2 times já caíram: o Sport com 99,9% de chances de rebaixamento e o Juventude com 96,5%. Dados da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, o pessoal de estatística sempre, a cada rodada, vai atualizando esses números. Fortaleza tem situação bem complicada, 79,7% de chance de cair, enquanto Vitória fecha a relação dos 4 favoritos à queda. O time baiano tem 65,5%. Se não cair o Vitória, hoje o mais ameaçado é o Santos. Primeiro time fora da zona, são 2 pontos de vantagem em relação ao time baiano. O Santos aparece com 33,2% de chance de rebaixamento, seguido de perto pelo Internacional com 9,6% e pelo Bragantino com 9,4%. Ceará e Atlético Mineiro estão praticamente salvos, Ceará com 2,9% e o Galo com 2,1%. Só para registrar que o Internacional, que está se aproximando do Z4, não vence há 3 jogos e o Bragantino vem de 4 derrotas seguidas. Hora de falar sobre um atleta do Galo na mira de clubes da Espanha. Você já ouviu falar sobre o Riquelme, certo? Um dos talentos e destaques da conquista do inédito título do Campeonato Brasileiro Sub-17 do Galo. O Atlético nunca havia vencido essa competição e a venceu com enorme mérito. Pois bem, o Riquelme foi um dos grandes destaques e o principal assistente de toda a competição. De acordo com a RT Sports, o Riquelme está na mira de 3 clubes: do Atlético de Madrid, do Sevilha e do Betis.
Representantes desse clube estiveram no Brasil para acompanhar de perto o Riquelme, jogador de só 16 anos de idade, que atua como meia e na temporada, com a camisa do Sub-17 do Galo, soma 26 jogos e 8 gols marcados, além de ter sido líder em assistências da competição nacional, desde 2022 no Galo. E antes de mudar de assunto, só trazer mais uma informação sobre o Atlético. O Galo, nesse momento, negocia a renovação de contrato de Igor Gomes. A ideia é manter o titular do time de Jorge Sampaoli até dezembro de 2028. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, tem reforço desaparecido. Você sabe que a partir de 1º de dezembro, Neisser Villarreal passa a ser jogador em definitivo da Raposa. Ele já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Esse é um centroavante de 20 anos de idade, que já havia deixado excelente impressão no Sul-Americano Sub-20 e marcou mais 5 gols no Mundial Sub-20 disputado recentemente. Pois bem, desde que a Copa do Mundo Sub-20 terminou, e ele não voltou mais para o Milionários para cumprir suas últimas semanas de contrato. A reapresentação do time estava marcada para 20 de outubro. Inclusive, um companheiro de time dele, o Carlos Sarabia, que também estava disputando a Copa do Mundo, se apresentou, mas ninguém tem notícia do Villarreal. O técnico da seleção sub-20 chegou a se manifestar, dizendo que o jogador não sabia a data certa da reapresentação. O Milionários afirma que não tem nada disso, que ele sabia a data de apresentação e não se apresentou por opção. Inclusive, o Milionário já cogita aí a FIFA para cobrar a ausência do jogador, abandono de emprego, entre outras coisas. Não imagino que possa sobrar para o Cruzeiro, mas essa é a realidade de momento. Só para registrar que o Neisser Villarreal, que tem muito potencial, ele costuma causar. Teve um episódio, por conta do fato dele não querer renovar o contrato, o ano de 2025 entre o Milionários e o Villarreal foi bem atribulado, foi bem bagunçado. E no momento em que ele chegou a ser afastado, ele apareceu numa live fazendo essa live com uma camisa do América de Cali, rival do Milionários, o que lhe rendeu uma punição e o obrigou a pedir desculpas de forma pública. Hora de falar sobre o Flamengo, que pode disputar a partida do Campeonato Brasileiro com 12 desfalques. Você sabe que Palmeiras e Flamengo, por terem um jogo a menos em relação aos demais, vão usar a próxima data FIFA para entrar em campo. Jogo do Flamengo contra o Sport na Ilha do Retiro em 15 de novembro, jogo atrasado da 12ª rodada. Pois bem, o número de 12 desfalques tem a ver com lesões e também convocações para seleções. Alexandre e Danilo estão convocados para a seleção brasileira. Carrascal, que está machucado, foi convocado para a seleção colombiana. Dá para dizer que o Plata também já foi chamado para a seleção equatoriana. Cebolinha, Jorginho e Pedro estão machucados. E ainda existe a possibilidade real de outros 4 atletas serem convocados, chamados para a seleção do Uruguai. São eles Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Matias Vinha. Para completar a lista de 12, Bruno Henrique deve ser julgado a qualquer momento, já deveria ter sido julgado. Ele foi suspenso por 12 jogos e está atuando graças a um efeito suspensivo. Só para lembrar, o Flamengo hoje está atrás do Palmeiras 1 ponto e não pode desperdiçar qualquer ponto na caminhada para buscar esse título brasileiro. Quero falar agora sobre o São Paulo, que corre risco de perder mais jogos dentro do seu estádio por conta de shows. E agora eu já estou me referindo a 2026. Se o tricolor for para pré-Libertadores, existe a chance real de ele não atuar dentro do seu estádio. Isso porque o tricolor fechou a realização de um show do AC/DC para 24 de fevereiro. E a Conmebol já divulgou o calendário para o próximo ano, prevendo que as datas das semanas de 18 e 25 de fevereiro estarão reservadas para a segunda fase da pré-Libertadores. Se o São Paulo for para a Libertadores, é enorme a chance dele ir para a pré-Libertadores, ficando com a 6ª ou a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento o brasileiro tem um G7 que pode ser até G8 se um time campeão da Copa do Brasil também estiver entre os primeiros. Mas, importante lembrar que o São Paulo já não joga mais daqui até o fim do Campeonato Brasileiro dentro do seu estádio. São mais 4 partidas como mandante. Flamengo, Red Bull Bragantino, Juventude e Internacional. Todas as partidas serão disputadas na Vila Belmiro, tudo por causa da realização de 6 shows. Os 2 primeiros já foram do Imagine Dragons, ainda há mais 2 apresentações do Oasis, uma do Linkin Park e a outra da Dua Lipa. O Hernan Crespo, depois da vitória contra o Vasco, foi perguntado: e aí, você vai jogar contra o Flamengo na Vila Belmiro? Qual é a dificuldade, abre aspas, para o técnico argentino? Temos que nos adaptar a todas as coisas que acontecem. Vamos saber como a gente vai enfrentar esse jogo um pouco mais para frente. Agora quero comemorar, disse o Crespo, muito feliz com a vitória por 2-0 contra o Vasco.
O São Paulo não vencia o Cruz Maltino em São Januário há 12 anos. Bora falar agora sobre o Corinthians. O craque Neto contou em seu programa de domingo na TV Bandeirantes que Maicon será comprado pelo Corinthians. Jogador que pertence ao Shakhtar, está emprestado até 31 de dezembro. De acordo com o Neto, a operação de 2 milhões de euros ou 12 milhões e 400 mil reais. Neto é super bem informado sobre as coisas do timão. Entrei em contato com um dos representantes do Maicon para tentar pegar mais detalhes. Essa pessoa me assegurou que ainda não há um acordo entre as partes. O Corinthians já demonstrou interesse em ficar com o atleta, o Maicon prefere continuar no Corinthians a voltar para a Ucrânia, mas existem algumas pendências que precisam ser ajustadas. A primeira delas, o Corinthians deve 1 milhão de euros ao Shakhtar Donetsk, que essa grana se deve a 2 empréstimos que foram feitos e não foram pagos. Inclusive, o Shakhtar levou o Corinthians à FIFA, que já condenou o timão, agora resta apenas a oficialização dessa punição na Corte Arbitral do Esporte. Há também um próximo encontro marcado para os próximos dias. Dá uma olhada no que eu ouvi de um dos representantes do Maicon, abre aspas, ainda não temos nem valor, nem sequer conversa com o Shakhtar. Precisamos entender como o Corinthians pretende fazer para, em seguida, conversar com os ucranianos. E é por causa dessa necessidade de entender a prioridade e a opção do Corinthians, que caminho o Corinthians vai seguir, que nessa semana o representante do Maicon vai se reunir com o Fabinho Soldado para começar a debater a permanência do jogador. O craque Neto trouxe a informação de que vai fechar. Essa é a tendência, mas o que o staff do jogador está dizendo é que ainda existem algumas etapas importantes a serem cumpridas. E essa história de que o Manchester United prepara uma proposta de até 50 milhões de euros ao Palmeiras por Vitor Roque, informação divulgada pelo jornal Sport da Espanha, dá conta de que o gigante inglês gosta do futebol do Vitor Roque e pretende contratá-lo em janeiro. 50 milhões de euros hoje equivalem a 308 milhões de reais. É verdade que o técnico do Manchester United, o Rubem Amorim, gosta do atacante brasileiro. Enquanto comandava o Sporting de Portugal, Rubem Amorim tentou a contratação do Vitor Roque. Naquele momento não houve acordo. Vitor acabou sendo comprado pelo Palmeiras e vive grande fase a ponto de ter sido convocado para a seleção brasileira. O Palmeiras assegura que não há nem sequer sondagem do Manchester United. E imagina que pode ser alguém por parte do jogador tentando ganhar noticiário e eventualmente até valorizar o atleta. Mas é importante contar que dificilmente o Vitor Roque vai trocar o Palmeiras por outro clube, ainda que seja um gigante da Europa, em janeiro. Primeiro porque esse mercado de janeiro é muito mais fraco no futebol europeu. Apenas pequenas contratações são feitas. Depois, porque se o Vitor Roque de fato sonhar com a Copa do Mundo, e essa convocação vai ajudar bastante, uma mudança para a Inglaterra, por exemplo, para o Manchester United, pode colocar em risco a saída para a Copa do Mundo. Imaginemos que ele vá para o Manchester United e demore para se firmar como titular. A possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira certamente perde força. Vitor Roque, que vai estar à disposição de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro. Só para completar, você deve estar se perguntando por que o jornal Sport da Espanha está informando que o Manchester United da Inglaterra tem interesse em um jogador que atua no Brasil. É que o Barcelona ainda tem 20% do valor de uma venda futura. Se o negócio fosse fechado em 50 milhões de euros, o Barça ficaria com 10 milhões de euros. E você, o que pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau!